é o planejamento de uma produção de uma padaria. Então vamos lá. Uma padaria produz 2 tipos de pães, integral e francês. Então aqui a produção são de 2 tipos, integral e francês. Cada pão integral requer meio quilo de farinha e rende R$ 3,00 de lucro. Enquanto cada pão francês requer 0,3, ou seja, 300 gramas de farinha e rende R$ 2,00 de lucro. A padaria tem 100 quilos de farinha disponível por dia. Como maximizar o lucro diário? Então, voltamos ao início, o que nós precisamos tirar desse exercício para poder montar o nosso modelo matemático, que depois vai ser calculado, tá? Então, não pense que a gente faz isso aqui à toa, isso aqui é o início. Depois a gente vai para todos os cálculos, a gente faz uma análise gráfica, fica bem bacana. Então, olha só, precisamos de variável, função, objetivo e também das minhas restrições. Então, o que é variável? Lembrando, variável é aquilo que varia, não pode ser definido. Então, vamos encontrar aqui quem não está definido. 2 tipos de produção, pão integral e pão francês. Então, o pão integral e o pão francês estão definidos. Posso colocar x igual a pão integral e y igual a pão francês? Não, porque isso é uma definição. Eu estou dizendo que x é igual a um pão e não pode, tá? Porque ele tem que ser algo que eu vou calcular, algo que seja variável. Cada pão integral requer 0,5 kg de farinha e rende R$ 3,00. Aqui eu já tenho uma restrição, que é a restrição da farinha, e eu já tenho o rendimento. Então aqui, ó, eu já tenho restrição e função objetivo. Porque eu tenho a mesma informação para o pão francês. Um valor de farinha e o valor de lucro. Então eu já tenho restrição em relação à farinha e eu já tenho o lucro, função objetivo. A padaria tem 100 gramas de farinha disponível, ou seja, ela tem um limite, a outra restrição que ele está me dando aqui. Ele quer maximizar o lucro. Bom, então, como que eu vou fazer agora para eu achar essas funções? Ora, qual que é o produto? Eu tenho aqui o pão francês e o pão integral. Ele está me dando o valor de pão francês e valor de pão integral. Então, eu já sei que no meu x vai ter pão francês e vai ter pão integral. No meu x e no meu y, nas minhas variáveis. A questão é, como eu vou colocar isso? O que eu vou calcular? Bom, o que eu posso colocar? Quanto de pão francês eu preciso produzir? E quanto de pão integral eu preciso produzir para ter meu máximo de lucro? Então, o que eu vou calcular aqui? A quantidade de cada um que eu vou produzir para ter o máximo de lucro. Eu vou fazer igual? Eu vou fazer 10 do pão francês e 10 do pão integral? Talvez isso não me dê o máximo de lucro. Talvez se eu fizer mais pão francês do que pão integral, eu tenho um lucro maior. Esse é o cálculo da PO. PO vai me dizer, talvez cancela um dos pães. Cancela o pão integral, que sempre está me dando prejuízo. Não, se eu não tiver ele na linha, eu tenho lucro maior. Esse é o objetivo da PO, me dizer isso. Então, qual é a minha variável? Vai ser a quantidade de pão que eu vou produzir. Então, x vai ser a quantidade de pão. Deixa eu ver qual que eu coloquei primeiro aí para vocês. Integral. E y vai ser a quantidade de pão francês. Percebe que quantidade eu não sei quanto é. Pode ser 1, pode ser 3, pode ser 0, pode ser 20, 300, 500, eu não sei. Por isso é uma variável, porque ainda não tem valor. Eu ainda não sei quanto que é. Então, sempre que eu for colocar as minhas variáveis, eu tenho que definir de uma forma indefinida. Eu tenho que dar o nome para essa variável que não tenha um sentido de definição, porque é isso que eu estou tentando calcular. Agora a gente vai montar a função objetivo. Função objetivo sempre relacionado a dinheiro. Então, o que eu tenho aqui?
R$ 3 de lucro para o pão francês e R$ 2 para o pão integral. Então, muito fácil. Ele quer maximizar o lucro. Então, ele quer o máximo, dizer, e eu tenho aqui os valores R$ 3 para o pão integral e R$ 2 para o pão francês. Pronto! Função objetiva resolvida. Agora a gente vai então para as restrições. O que está limitando a minha produção e que vai interferir nessa quantidade? Vai me dar um número ao qual eu vou substituir e vou ver se eu tenho o máximo aqui do meu lucro. Então, este número é o que a gente vai calcular no final. Mas, para eu saber qual é o valor que eu vou substituir aqui, eu tenho algumas limitações. O problema está me dando, ó. Ele diz que o pão integral, ele requer meio quilo de farinha. Então, 0,5 x. E quanto de farinha requer o pão francês? O pão francês requer 0,3 de pão francês. E qual que é o limite que eu tenho? Ela tem 100 quilos de farinha, que é o meu limite. Ó, assim. Isso aqui, então, é a restrição da farinha. Ah, professora, eu preciso indicar o nome da restrição? Não, gente, isso aqui é mais para fins didáticos, para depois você entender de onde saiu esse número, tá? Qual restrição é essa? Na hora do cálculo, isso aqui sai fora, tá? Então, olha só. A soma da farinha utilizada para produzir os 2 pães pode ser igual a 100? Pode. Pode ser menor que 100? Pode. Pode ser maior que 100? Não. Por quê? Porque ele está me dizendo, ó, a padaria tem 100 quilos de farinha disponível por dia. Então, eu não tenho mais do que 100 farinhas por dia, 100 quilos de farinha por dia. Então, pode ser mais? Não, porque eu estou calculando aqui uma produção diária. Se eu estivesse calculando uma produção mensal, eu ia botar o limite dessa quantidade de farinha disponível no mês. Então, esse aqui é o meu limite. Se esse é o meu limite, esta soma aqui, ou este valor, que às vezes eu posso ter um valor só aqui, não pode ultrapassar este aqui. Ok? Então, próxima restrição que ele nos dá, não dá mais nenhuma. Então, o que eu tenho que completar aqui? A não negatividade. X e Y tem que ser maior ou igual a 0. Gente, esse exercício é extremamente fácil, extremamente simples. As restrições de não negatividade, por quê? Porque eu não posso ter X ou Y menor do que 0. Então, tem que estar em todos os exercícios, não pode esquecer da restrição de não negatividade. Simples assim.